Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre dois livros de Agatha Christie, Morte no Nilo e Assassínio na Mesopotâmia. Esta é a edição que eu tenho, é um livro duplo, portanto tem aqui os dois livros, daí eu resolver fazer esta apreciação sobre os dois. Isto é uma coleção que já não existe, penso eu, que é Vampiro Gigante, portanto isto era uma edição dos livros do Brasil, que neste momento, não sei se ainda existe a editora, mas é uma edição antiga. A maior parte dos livros que eu tenho desta coleção eram da minha avó e ficaram para mim, e depois todos os outros que eu fui comprando para completar a coleção, e tenho tido a sorte também de me oferecerem muitos dos livros da coleção. Todos os restantes, bom, basicamente no Natal, a minha família foi, não sei se foi o ano passado, se foi há 2 anos, e então assim consegui completar a coleção. Esses outros livros já foram comprados ou em alfarrabistas, online, ou no site OLX, no site Coisas, que são sites que vendem artigos em segunda mão, penso eu. Não sei se são só artigos em segunda mão, mas vendem artigos em segunda mão. Portanto, foram comprados assim em vários sítios. E eu gosto muito desta coleção, tem uma boa tradução, então recomendo. Por acaso agora estou a ler um outro livro também da Agatha Christie que me ofereceram. Penso que é a primeira história que ela escreveu, o primeiro policial que ela escreveu, melhor dizendo, porque a Agatha Christie, ela escreveu várias coisas, eu ainda nem sequer falei da biografia, da mini nota biográfica que eu iria fazer, já lá vou, mas o que é que eu ia dizer? Que estou a gostar dessa tradução, portanto é uma outra coleção mais recente e estou a gostar da tradução até agora, portanto depois falo disso quando chegar à altura. Agatha Christie, para quem não sabe, foi uma escritora inglesa. Ela é sobretudo conhecida pelos policiais, apesar dela escrever também outro tipo de literatura, mas acaba por ser conhecida mais pelos policiais e pelas duas personagens mais célebres, que são o Poirot e a Miss Marple. Ela viveu entre 1890 e morreu em 1976. Eu já fiz aqui uma apreciação da autobiografia desta escritora, portanto vou colocar o link lá em baixo para quem tiver interesse. Então, eu vou começar pela história da Morte no Nilo. Este livro foi escrito ou foi publicado em 1937. Relata a história de uma herdeira, que é a Lynette Ridgway, portanto ela é uma herdeira americana muito rica. Ela mudou-se para uma propriedade em Inglaterra, não sei se mudou definitivamente, mas anda sempre um bocado cá e lá, entre Inglaterra e os Estados Unidos. Tem alguns amigos em Inglaterra, portanto será uma espécie de socialite, vamos lá, daquelas que aparece muito nas revistas, toda a gente a perguntar com quem ela se vai casar, com quem é que se não vai casar. Eu agora não me recordo muito bem, mas penso que andará nos 20 anos de idade, 20 e poucos. É solteira, mas já toda a gente acha que ela se vai casar lá com um lord inglês qualquer. Ela não está assim muito para aí virada. Esta personagem é interessante porque ela, pronto, tem todos aqueles atributos femininos, é muito bonita, é muito distinta e tal, mas depois também tem outros atributos que nós associamos normalmente mais ao sexo masculino, porque, enfim, nós gostamos de fazer estas separações e na altura da Agatha Christie, então isso ainda era mais evidente, penso eu. Tem cabeça para os negócios, é assim muito esperta e inteligente, não se deixa enganar, mas depois, por outro lado, também é um pouco caprichosa, portanto, é uma mulher que está habituada a que as coisas se façam à sua vontade. Não é muito rica, é muito, enfim, toda a gente a bajula, ou quase toda, pronto. E então nós começamos com ela, portanto é-nos feito o retrato dela e do tipo de vida que levará. E depois entram as outras duas personagens que são as principais deste livro, que é a Jacqueline de Belfort, que é assim uma amiga da Lynette Ridgway, que andou assim desaparecida há algum tempo. Ela pertencia a uma família rica, mas aparentemente o pai desbaratou o dinheiro todo, não sei se em jogo ou no quê. E então ela vive com alguma dificuldade e, entretanto, ficou noiva de um rapaz muito bem parecido, que é o Simon Doyle. Ele foi despedido do seu trabalho há pouco tempo, então ela vai ter com a Lynette Ridgway, que parece gostar da Jacqueline, e pede-lhe assim de forma veemente que empregue o seu noivo, portanto, a tomar conta das terras e tal. Também nesta primeira parte, portanto, o livro está dividido assim, primeira parte, segunda parte. Nesta primeira parte, então, são-nos dadas as personagens principais desta trama. Também nos aparece Poirot. Poirot, por acaso, vai ao restaurante comer, sei lá, jantar, e vê lá um casal e fica muito impressionado porque houve uma conversa entre os dois e percebe que a rapariga, a mulher do casal, é um pouco possessiva, é assim um pouco... Ele diz que ela ama demais. Pronto, que acha que ela ama demais o rapaz com quem está. Fica com essa impressão, aquilo mete-lhe impressão. Portanto, é uma relação que não é igual.
e fica com aquilo registado. É claro que depois, nós na segunda parte, acho que é só na segunda parte, que ficamos a saber que ele está a falar da Jacqueline de Belfort. Eu acho que isto não é spoiler, porque eu percebi logo que deveria ser, quer dizer, no seguimento do livro, eu nem sei se eles dizem o nome um do outro aqui na primeira parte, mas acho que sim. Não tenho a certeza, também não vos quero enganar. Mas pronto, enfim, porquê que eu me estou a perder nestas minudências? Não sei. Então depois começa a segunda parte e já estamos no Egito. Na primeira parte, a Jacqueline refere que quer muito passar a lua de mel no Egito, que é um sonho que tem, adora o Egito e tal. Na segunda parte, começamos sim no Egito, mas Simon Doyle entretanto casou-se, foi com a Lynette Ridgway. Foi trabalhar para ela, mas apaixonaram-se e casaram-se. E estão a ser perseguidos pela Jacqueline de Belfort. De alguma forma, vai sempre sabendo para onde é que eles vão e etc. Portanto, a Lynette Ridgway, apesar de ter muitas posses e poder perfeitamente ter umas férias mais exclusivas, sei lá, separada das outras pessoas, porque eles basicamente estão tipo num grupo de visitantes no Egito, onde está Hercule Poirot, obviamente. E pronto, poderia perfeitamente ter assim umas férias separadas, mas ela decide que não quer ferir o ego masculino do Simon Doyle, que tem assim muitos problemas porque ela é que tem o dinheiro, essas coisas. E então têm as férias com algum luxo, sim, mas um bocado com o comum dos outros mortais e perseguidos pela Jacqueline de Belfort, que está muito amargurada e triste e revoltada, é assim ali um turbilhão de emoções. Ela é representada como uma mulher assim latina. A Agatha Christie faz isto de vez em quando, é muito engraçado, mas a forma como ela faz, por acaso, porque são sempre as outras personagens que referem isso, não é bem o narrador, parece-me que é um pouco para evidenciar o preconceito que existe em relação a estrangeiros, em relação a pessoas que são descendentes de pessoas que não são inglesas, como é o caso da Jacqueline de Belfort. Então, como tem sangue francês nas veias, é assim uma grande maluca e tal. E isso é muito engraçado, a forma como ela faz isso. Eu vejo isso como irónico, não sei se era irónico ou não, se era a intenção dela, mas é assim que eu vejo. Até porque isso acontece também muito com o Poirot, que é uma personagem claramente importante, mas ele parece sempre muito ridículo aos ingleses, que são as personagens principais muitas vezes das histórias. E então neste clima há muitas outras personagens também, portanto eles embarcam num cruzeiro, mas é um cruzeiro, é um barco pequeno. Aliás, este livro, tanto um como o outro, têm plantas dos sítios onde eles estão. Eu adoro quando eles fazem isso. Não é que eu vá ver se consigo perceber o que é que aconteceu, mas de vez em quando vou espreitar. De vez em quando vou espreitar a planta. E então está aqui que é a planta do... acho que chamam tipo catamarã. Não sei se estou enganada, mas pronto, é um barco pequeno. Tem assim alguns quartos, tem o nome das pessoas, quem é que está em que quarto, a zona de estar e jantar, pronto. Então temos outras personagens, temos uma mãe que vai com a filha, temos uma mãe que vai com o filho, temos uma senhora idosa que vai com uma enfermeira e uma acompanhante e são americanas. O resto penso que são todos ingleses, não é? Não, há um que não é, não sei se é alemão, se é tipo dinamarquês, que é um doutor, um médico, há um que é arqueólogo, há um jovem sempre muito revoltado que é assim um bocado bruto. Ele às vezes ele refere-se à Lynette Ridgway, por exemplo, como sei lá, está ali a ocupar espaço, não serve para nada, é só uma pessoa rica que não faz nada de útil para a sociedade. Então temos assim várias personagens, aliás muito ao jeito da Agatha Christie, que é assim um grupo relativamente... é grande, mas é pequeno ao mesmo tempo, porque nós sabemos que uma daquelas pessoas que nós vamos conhecendo, e ela vai nos dando a personalidade de cada um, uma daquelas pessoas matou. Pronto, então é muito ao género da Agatha Christie criar assim um ambiente e um cenário em que o grupo, apesar de não ser assim tão pequeno, é bastante limitado de suspeitos. E então acontece uma série de peripécias e a dada altura Lynette Ridgway é encontrada assassinada no quarto. E então a partir daqui estamos a tentar descobrir quem é que, e o Poirot está a tentar descobrir quem é que matou. Há uma pessoa que se junta a ele a meio mais ou menos do livro, que é o Coronel Race, que também o vai ajudar a deslindar este mistério. É claro que o protagonismo vai para Poirot, como não podia deixar de ser, é sempre assim, ele é que descobre, ele é que é o gênio, portanto o protagonismo vai todo para ele. O Coronel Race é um antigo amigo do Poirot, portanto a relação deles é muito fácil e tal. Se bem que o Coronel Race também desconfia um bocadinho às vezes dos métodos do Poirot. Ele tem assim uns métodos um pouco estranhos. Agora o que é engraçado é que eles depois atribuem normalmente isso ao facto de ele ser um estrangeiro ou de ser um belga.
E não ao facto de ser essa a personalidade dele, pronto, como indivíduo, não é? E isso acho sempre muito engraçado, pronto. Eu vi 2 adaptações deste livro, aliás, vi-as antes de ler o livro. Portanto, a primeira adaptação que eu vi foi a mais recente, que é de 2004. As 2 adaptações são inglesas. Esta de 2004 é a que tem o David Suchet, que para mim é o Poirot mais credível. Eu, quando leio os livros, a imagem que eu vejo é deste ator. Pronto, porque acho que ele realmente é muito convincente e acho que casa muito bem com todas as manias e as coisinhas do Poirot. Mas eu fiquei muito insatisfeita quando vi essa série, mesmo antes de ler o livro. Porque quando vi esse episódio, desculpem, é porque eu não percebi qual era a motivação de quem assassinou. Aquilo não ficou claro para mim. E depois é uma adaptação que está sempre a dar, às vezes passa na televisão, no Fox Crime, e eu gosto muito de ver, eu adoro essas adaptações, mas esta acho que é daquelas que me deixam insatisfeita, é isso, eu nunca consegui perceber muito bem. E o livro explica qual é a motivação. Não é assim a motivação mais forte, devo dizer, portanto acho que é... Eu adoro os livros da Agatha Christie, atenção, e eu nunca os leio a tentar deslindar quem foi. Às vezes passa-me pela cabeça, mas não é isso que me atrai nos livros dela. Eu gosto da trama, eu gosto das personagens, gosto da ironia que ela coloca nas histórias. Há um sentido de humor muito próprio que ela tem, que será uma espécie de sentido de humor inglês, vamos lá. Então é por causa disso que eu leio os livros, não é? Tanto para descobrir quem foi, quem matou. Ai, agora perdi-me, o que é que eu ia dizer? Ah, sim, mas também gosto que a história seja credível, não é? Aquilo tem que casar bem, tem que ser quase tu nem percebes, percebes só que ficaste satisfeita no final do episódio ou da série, mas naquele caso não, eu fiquei um bocado insatisfeita e acho que foi isso. Eu depois de ler o livro é que percebi, pois, porque eu nesse episódio eu não percebi porque é que a pessoa matou. Pronto. E então o livro deu-me essa satisfação. E para além de outras, não é? Eu acho que já disse isso, é a segunda vez que eu estou a gravar isto, mas acho que já disse isso. Portanto, o livro tem sempre mais riqueza, é sempre mais profundo, dá-nos mais das personagens, apesar das adaptações que eu já vi terem ótimos atores, mesmo estas, sobretudo estas, com o David Suchet, são sempre muito bem feitas, muito credíveis, eu acho. Mas depois tem aquela aura, não é? Dos anos 20, anos 30, anda sempre ali, pronto. Mas o livro eu acho que dá-nos sempre mais, sem dúvida. Então é isso, eu nunca sinto que perco por já ter visto a série ou o filme, mas provavelmente é porque eu também gosto imenso dos policiais da Agatha Christie, isso também será um gosto pessoal. E depois há outra adaptação, que é de 1978, é um filme. Em termos de duração há de ser o mesmo daquele episódio, porque os episódios do Poirot ingleses, não sei se era da BBC, são muito longos. Mas pronto, enfim, então essa adaptação para filme também gosto bastante, acho que gosto mais da forma como foi filmado, sinceramente, só não gosto é muito do Poirot. Mas eu acho que isso já é um problema meu, porque eu já não consigo ver o Poirot sem ser aquele. Eu gosto, quer dizer, este não é o pior, desta adaptação. Eu vou colocar essas adaptações lá em baixo, se vocês tiverem interesse em pesquisar, essas adaptações para filme e para série. E este Poirot lá está do filme não é dos piores que eu já vi uns que ridicularizam muito a personagem do Poirot, pá, eu fico chateada com isso, porque o Poirot era uma personagem um bocadinho cómica, fisicamente, mas era um homem muito astuto, muito inteligente, não é? Então, estender essa parte ridícula também à forma como ele se comporta em tudo o que faz, uma personagem que era muito metódica, é estranho, então nunca gosto muito disso, sinceramente, mas tudo bem, é uma coisa pessoal. Enfim, então é isso, acho que posso passar para o próximo livro, acho que disse tudo o que queria dizer sobre este. Portanto, o próximo é então o Assassínio na Mesopotâmia. Este livro está organizado de forma um pouco diferente. Tem um prefácio e um capítulo 1, ou frontispício, como também chamam, escrito por uma das personagens, que é o Dr. Riley, e ele basicamente está-nos a dizer passou-se qualquer coisa e tal, e eu incumbi uma enfermeira, a Amy Leathern, para relatar aquilo que se passou, porque ela esteve de perto, junto da trama desta história. E então ele basicamente apresenta-nos depois a outra personagem que vai falar connosco, que vai ser a narradora desta história. Portanto, no livro A Morte no Nilo, nós temos um narrador na terceira pessoa. Neste livro aqui, Assassínio na Mesopotâmia,
Temos a narradora, é uma das personagens do livro e que escreve então na primeira pessoa, que é a enfermeira Amy Ledron. Portanto, ela está a trabalhar, eu não sei se é no Iraque, agora não sei se é no Iraque ou se é perto do Iraque. Agora já não tenho a certeza. E está a trabalhar para uma família, mas entretanto o trabalho dela lá está a terminar, ela toma conta de uma criança, se não me engano, e entretanto surge a possibilidade, através deste tal Dr. Riley, não é, que escreve o prefácio e o capítulo 1, surge a oportunidade dela ir trabalhar junto de uma mulher, que é a Louise Leidner, num sítio arqueológico que existe no Iraque, onde ela está com o marido e outros profissionais. Eles estão lá a fazer escavações arqueológicas. Portanto, a Louise Leidner é casada com Eric Leidner, que é um arqueólogo. Eles estão a fazer lá escavações, etc, etc, e ela aparentemente precisa de uma enfermeira. A enfermeira fica logo um pouco desconfiada, do género, mas o que é que se passa? Qual é o problema que ela tem? E é tudo muito misterioso. E só quando ela chega ao sítio arqueológico, aliás, não é logo quando ela chega, mas passado alguns dias de já lá estar e de conhecer a Louise, que é logo sempre muito desconfiada, ela percebe porque é que foi contratada. Portanto, aparentemente a Louise Leidner está a ser ameaçada de morte, anda a receber cartas anónimas que a ameaçam de morte, mas há uma possibilidade bastante grande de estarem a ser escritas pela própria Louise Leidner, portanto, dela ser assim uma pessoa que tem um problema mental qualquer que a faz fazer isso, tipo para chamar a atenção, enfim, a enfermeira não sabe muito bem. Mas está na dúvida, aquilo não é, nada daquilo é muito claro para ela, mas a enfermeira é uma mulher muito competente, é uma mulher muito compassiva, portanto ela quer ajudar a Louise Leidner e então está ali para o que der e vier, para aquilo que ela precisar. Entretanto, claro, adivinharam, a Louise Leidner aparece morta no seu quarto. Pronto. Aliás, que é engraçado, se calhar não é a palavra adequada, mas tanto no caso da morte no Nilo como no caso do assassínio na Mesopotâmia, são duas mulheres que morrem no quarto, são encontradas assassinadas no quarto. Enfim, mortes diferentes, e por razões diferentes, obviamente. Portanto, aqui já temos também um grupo assim um pouco limitado, apesar de não muito pequeno, neste sítio arqueológico, e temos uma planta do sítio também, com a localização dos quartos. Temos aqui mais à frente, nesta página, temos aqui, pronto, com o sítio onde estão. Isto é um pátio, acho que esta aqui é a entrada principal, eu estou a ver pelo viewfinder, mas acho que é isso. E depois temos a disposição dos quartos e outras zonas de trabalho e de convívio, vamos lá. Bons tempos! Bons tempos. Bom, então, Louise Leidner é encontrada morta no quarto e, coincidência das coincidências, Poirot, por acaso, está de passagem. Está de paragem em Bagdade, o Dr. Riley, que é chamado assim que ela é encontrada morta, portanto é chamado ele, que é médico, mais o polícia que estava ali. Inglês também. Era inglês? Eu acho que sim. Bom, são chamados para este sítio arqueológico então para investigar. Ele lembra-se que Poirot, que é um detetive já muito afamado, toda a gente sabe quem ele é, está em Bagdade, então, e Poirot é chamado para tentar deslindar este caso. As várias personagens que estão neste sítio arqueológico são também bastante interessantes. Nós temos um casal de gente nervosa, que é o Mr. e a Mrs. Mercado. E depois temos outros mais jovens, uns homens, sobretudo homens, sim, eu acho que a Mrs. Mercado... Não, mentira, temos uma Amy Johnson, que é uma mulher que é retratada aqui como sendo bastante feia, como estando apaixonada pelo Dr. Leidner, mas muito astuta, muito inteligente. Que penso que é arqueóloga também. Temos um padre Lavigny, enfim, temos um fotógrafo, temos outros arqueólogos, pronto. Para além do crime e da busca pelo criminoso, não é? Essa parte é fascinante. Até porque depois a Agatha Christie, eu acho que ela faz uma coisa, ou fazia com mestria, que era criar logo uma série de suspeitos. Todos eles, dependendo do ponto de vista, têm atitudes que são bastante suspeitas. E criar todo esse universo eu acho extraordinário. E torna a coisa muito mais dinâmica, não é? Muito mais interessante, porque depois o Poirot desvia-se um pouco, se calhar foi este, se calhar foi aquele, mas este comportamento é muito bizarro, mas esta situação também não faz muito sentido. Enfim, parece que depois há uma série de micro-narrativas que estão a acontecer em simultâneo com a narrativa maior, que é: foi assassinada esta mulher, quem é que a assassinou?
E neste livro também é interessante a forma como a vítima é retratada. Portanto, isto é também um tema recorrente nestes policiais da Agatha Christie, que é tentar perceber quem é a vítima. Não é? Porque há muito aquela tendência quando alguém morre de era uma pessoa extraordinária, era um espetáculo e tal, e ninguém tem coragem de falar mal do morto, é uma questão de respeito. Mas no caso de um assassinato não é nada útil, não é? É mais útil perceber que tipo de pessoa era para tentar perceber a psicologia por trás do crime. O que é que poderá ter levado alguém a assassinar esta pessoa. E esta personagem em particular, a Louise Leidner, é retratada por uns como sendo uma vítima, muito querida, muito inteligente, muito culta, ela é muitas vezes retratada assim, mas por outros como sendo quase uma espécie de manipuladora, predadora, assim uma pessoa mesmo marrés, não é? Que foi plantar a discórdia entre as pessoas naquele sítio arqueológico, aliás, porque o marido dela já lá estava há algum tempo e ela a dada altura vai lá ter com ele. E de repente as relações entre as várias pessoas que estão neste sítio arqueológico a trabalhar, que eram tão harmoniosas, de repente começam a ficar muito tensas. Pronto, e ela é vista por uns como a responsável por essas tensões. Pronto. A mulher bode expiatório, onde é que eu já ouvi isto? Bom, desculpem lá estes comentáriozinhos parvos, mas pronto, alguns não são assim tão parvos. É verdade. Parece que às vezes a mulher tem culpa só por existir. É impressionante. Mas pronto, avançando, isto não interessa, eu vi há pouco tempo, para terminar, eu recomendo os livros, espero que vocês tenham a oportunidade de ler, há muitas edições com certeza. Eu nem sei o que é que eu hei de pôr lá em baixo. Eu se calhar vou ver se encontro, daquele livro que eu estou a ler agora e de que estou a gostar da tradução, se calhar vou ver se encontro, que é uma edição mais recente. Os livros à venda assim num portal... Pronto, porque este aqui eu sei que não encontro, só buscando nesses alfarrabistas, etc. E coloco dessa tal editora lá em baixo. Vou ver se consigo encontrar. Entretanto, o que é que eu ia dizer que não era mentira? Vi uma espécie de documentário no YouTube, também vou colocar o link lá em baixo, que fala sobre o segredo do sucesso da Agatha Christie. Pronto, aquilo parece um bocado antigo, talvez anos 90? Início do século XXI? Não sei, mas parece ter uns aninhos valentes em cima já. Eu acho que é assim um bocado sensacionalista, não gosto nada do estilo, mas pronto, tem algumas coisas interessantes. Ouçam, esta questão dos segredos do sucesso era ótimo que existissem fórmulas. Eu acho que é a conjugação de tanta coisa. Pode haver um ou outro fator que funcionava. Eles a dada altura dizem que a forma como ela construía as narrativas era sempre muito parecida e então, enfim, tentam a extrair uma fórmula, lá está, que dê para criar sempre a narrativa daquela maneira e assim ter sucesso. Eu sou muito cética em relação a isso. O que eu ia dizer é que eu acho que o sucesso de uma pessoa é determinada, no meu entender, por muita sorte, primeiro, mas também por uma conjugação de fatores, não é? O tipo de vida que ela teve, o tipo de infância que ela teve, a personalidade que tem, as pessoas com quem se cruzou. Eu acho que é uma conjugação de tantos fatores que nós não controlamos, que tentar extrair uma fórmula do sucesso daí, acho que é um bocadinho ingênuo, sinceramente. E não sou muito fã, é assim, eu vi por curiosidade, porque eu gosto imenso da Agatha Christie, então tudo o que tenha a ver com ela eu vou ter sempre imensa curiosidade e em princípio vou ver. É como o Jacques Tati, é um bocado a mesma coisa. Há assim aquelas pessoas que eu nunca... Pronto, que já morreram e que quando eu as descobri elas já estavam falecidas há algum tempo, mas que têm essa aura com a qual eu sinto essa ligação e normalmente são pessoas com quem, quer dizer, eu não me sinto original nisso porque percebo que são pessoas que realmente têm essa aura no geral, que têm muitos fãs. Pronto, é isso. E eu acho que isso é uma conjugação de fatores, quer dizer, acho que tentar ir buscar uma fórmula de sucesso, sim, tornava a nossa vida muito fácil para sermos todos muito bem-sucedidos, mas acho que é um pouco ingênuo. Mas eu vou colocar lá em baixo caso vocês tenham curiosidade. Eu só falei nisso aqui porque foi um documentário que eu vi há pouquíssimo tempo e então lembrei-me. Pronto. E é isso. Espero que vocês tenham a oportunidade de ler os livros e de ver as adaptações ou não. Eu aqui, pronto, vim falar sobretudo dos livros, recomendo, gosto muito desta tradução. E é isso, malta. Espero que estejam todos bem. Malta, agora estou aqui armada em Bumba na Fofinha. É verdade. Para quem não segue a Bumba na Fofinha vale a pena, porque ela tem imensa piada. Primeiro, quer dizer, bom, eu acho-lhe imensa piada. Dá para uma pessoa rir um bocadinho, mas depois tem um lado assim sensível que também me agrada. Ela
fala desta coisa da pandemia também, de vez em quando, sobretudo no Instagram, e ela tem um podcast. Também é Bumba na Fofinha. Não, espera, o podcast não é Bumba na Fofinha, é outra coisa. Deixem-me ver aqui. No meu coisito dos podcasts. Acho que se chama Fuso. É isso, é Fuso. E eu acho imensa piada e dá para nos rirmos um bocadinho da nossa própria desgraça. Eu gosto desse tipo de humor, porque, sei lá, faz-me não levar tão a sério o que se está a passar, que é muito sério. Nós cá em Portugal estamos em confinamento outra vez. Este está-me a gostar mais, pá. A sério, está-me a gostar mais. Mas vou fazendo aquilo que tenho que fazer e vou tentando levar a vida, ter uma estrutura. É muito importante para mim ter uma estrutura durante o dia, ter assim uma rotina. Ajuda-me a estar um bocado mais estável, que eu acho que é isso que é importante. E estou a ler aquele tal livro que eu ainda vos hei de falar, que é o Mindfulness. Eu já falei dele aqui no canal, num outro vídeo qualquer, já não sei qual é que foi. E estou a gostar imenso, pessoal. Eu estou a fazer as semanas, portanto, eu vou buscar. Já agora falo-vos nele muito rapidamente, mesmo, muito rapidamente. Eu depois hei de fazer... Espera lá, eu não estou aqui à frente da câmera. Eu depois hei de fazer uma revisão deste livro, mas pronto, o livro é este, para quem tiver alguma curiosidade. Eu sempre fui muito cética em relação a estes livros, atenção, e estou a gostar imenso deste. E isto basicamente dá-nos estratagemas para em 8 semanas sermos pessoas assim menos ansiosas, menos deprimidas. Isto foi-me sugerido há pouquíssimo tempo e veio na melhor altura possível e imaginária. Portanto, tem uma série de meditações, mas são meditações orientadas, portanto, isto tem aqui... Eu acho que a edição original vinha com um CD, mas esta não. Esta vem com um QR Code e depois é um vídeo no YouTube. E podem ser orientados pelas meditações. E então, cada semana, eu estou na semana 3, cada semana é um conjunto de meditações diferentes e eu estou a gostar bastante. Ouçam, eu nunca fui... A sério, eu já experimentei, eu fiz yoga já várias vezes. A parte da meditação para mim sempre foi a mais complexa e eu acho que é porque nunca foi explicada a sério. E esta aqui, aliás, isto é recomendado pelo Serviço Nacional de Saúde Britânico, portanto não é assim uma coisa no ar. Isto está muito assente em estudos, em vários estudos. No ramo das psicoterapias, da psicologia, da neurologia, etc. Portanto, é uma coisa bem fundamentada e foi isso que me agradou e que me atraiu logo no livro, em que eu pensei, ok, eu vou continuar a ler e acho que vou experimentar. Tipo, pelo menos eu vou experimentar. Se não correr bem, não há de ser por eu não experimentar. E estou a gostar, esta prática de fazer meditação todos os dias... 3 minutos, 8 minutos, portanto essas orientações, essas meditações orientadas têm vários tempos. Acho que a maior que eu fiz até agora são 15 minutos e vale mesmo a pena. Sinceramente, já me ajudaram em momentos em que eu estava muito ansiosa, já me ajudaram assim a acalmar um bocado, porque o meu problema é sobretudo a ansiedade. Portanto, é isso. Porquê é que isto surgiu? Por causa da pandemia, lá está. Portanto, meditação, Bumba na Fofinha e outras coisas, outros podcasts, outros livros, outros filmes, outras rotinas que nos ajudem a pausar e a estarmos estáveis e calmos e para enfrentar isto o melhor possível. E é isso, pronto. Desejo-vos tudo de bom e espero que estejam todos bem e até à próxima. Tchau, tchau!